Sagrada Família, podcast. Olá, esse é o 16º podcast do Coletivo Sagrada Família. Meu nome é Felipe Victor e hoje estou aqui novamente com o camarada Cristiano José para tratar de uma questão mais teórica, mas que ao mesmo tempo oferece ferramentas para pensar de uma maneira mais profunda os dilemas da política, da economia e da sociedade brasileira como um todo. O tema relaciona-se ao Gramsci, o grande teórico Antonio Gramsci, teórico marxista italiano, e versa mais especificamente sobre as questões da guerra de movimento e guerra de posição. Guerra de movimento, guerra de posição. Com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Olá, tudo bom? Como é que está? Salve, Felipe. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, mais uma conversa, e vamos nos esforçar aí para mais um podcast, mais uma contribuição. Isso aí. Bom, Cristiano, partindo diretamente às nossas questões, a gente reconhece toda a importância do Antonio Gramsci e uma importância crescente, né, observada até mesmo por elementos da direita, denunciado aí pelo nosso Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, né? A importância que o Gramsci tem para o pensamento marxista, né? Ele que escreveu aí diários, cadernos, onde uma série de ideias foram expostas, muitas vezes desconexas, né? E os teóricos que seguem o Gramsci fazem um esforço aí para justamente dar uma lógica a todo esse pensamento, né? Escrito no cárcere. E dois conceitos importantes e que têm sido lembrados aí no contexto de ascensão da direita dentro do Brasil, é justamente os conceitos de guerra de movimento e guerra de posição. Então, para a gente começar, né, esses conceitos eles são fundamentais, né, à teoria política gramsciana. Gostaria que você fizesse uma contextualização desses conceitos dentro da obra do Gramsci, inclusive situando-os historicamente. Bom, eu acho que antes de tratarmos conceitos gramscianos, enfim, conceitos que têm uma importância central na articulação teórica do Gramsci, seria importante dar uma referência para as pessoas do que vem a ser essa obra, né? O Gramsci, diferentemente de outros autores, isso por pura falta de oportunidade, ele não tem uma obra minimamente organizada. Na verdade, o Gramsci jamais publicou um livro, né? Então, é um desses casos bastante raros de um filósofo de primeira categoria, de primeira ordem, que não tem efetivamente uma obra publicada, uma obra pensada, organizada, né? De certa maneira, o Marx também não tem uma obra tão bem organizada assim, né? Tem alguns escritos de juventude, alguns que permaneceram inéditos, alguns textos polemistas, e o próprio Capital teve, ainda com Marx em vida, somente o primeiro volume publicado. Então, também é um autor, isso torna a abordagem desses autores um tanto difícil, justamente porque algumas deduções que possamos fazer dos seus conceitos precisam considerar o caráter pouco acurado, né, de algumas dessas reflexões, né? E no caso do Gramsci, isso está no nível absoluto, porque nós temos alguns escritos pré-carcerários, né, anteriores à prisão dele pelo regime fascista, e depois, dentro da prisão, ele começa a redigir notas, né, assim, de cabeça, muitas vezes, sem ter os materiais necessários. Então, o que nós chamamos de cadernos do cárcere, que constitui aí o eixo central do que nós hoje entendemos como obra gramsciana, onde o seu pensamento está cristalizado, na verdade é uma reunião de anotações, algumas que
que são meras indicações de reflexões futuras. Então, alguns parágrafos começam, a reflexão não termina, começa um outro assunto. Então, o estudo do Gramsci é um estudo bastante difícil. Tudo isso eu estou dizendo para que nós para que nós tomemos o cuidado de, ao atribuirmos uma teoria, uma reflexão ao Gramsci, sabermos que isso é fruto de toda uma exegese posterior, né? Existem muitos estudos, o Gramsci é bastante estudado, especialmente a partir dos anos 60, 70, tem um trabalho muito sério feito no mundo inteiro a respeito da obra dele, o que nos permite ter um acesso bastante confiável, inclusive aqui no Brasil. O Brasil é um centro importante dos estudos gramscianos, mas sabendo que tudo passa por uma grande polêmica e por uma série de debates cruzados, né? É até interessante que um dos conceitos fundamentais da obra do Gramsci, que é o conceito de Estado integral, ele é comumente referido como Estado ampliado, isso, por certo, a partir da literatura secundária, né? Eu citaria aqui principalmente o livro da Christine Bussy-Glucksmann, né? Gramsci e o Estado, em que esse conceito é ressignificado, ela trabalha, tenta efetivamente recuperar uma acepção correta do conceito de Estado integral, mas entende que o conceito de Estado ampliado dá conta de uma série de problemáticas mais atuais, e esse conceito passa a ser utilizado de maneira intercambiável com o original gramsciano. Então, para termos aqui uma noção dos problemas, das dificuldades que há ao nos referirmos a Gramsci, né? Bom, agora, chegando especificamente à sua pergunta, o Gramsci certamente, isso é anunciado, né, nos seus escritos, certamente ele está se referindo a um par de conceitos, e eu digo um par quase que de maneira incorreta, né, porque um não pode ser pensado sem o outro, então, na verdade, são faces, né, de uma mesma noção. Certamente ele extrai isso das ciências militares, né? E nesse caso, a guerra de movimento é aquele momento da batalha mais belicoso, né? Aquele momento do combate real, que no âmbito dos exércitos se dá pelas manobras, né? Pelos posicionamentos de tropas, pelos enfrentamentos diretos, né? Já a guerra de posição abrange todo o âmbito estratégico da guerra, que capacita, por assim dizer, que prepara esse momento do embate, né? Então, isso tem a ver com o trabalho dos planejadores, daqueles que organizam a artilharia, as munições, que estudam as estratégias dos inimigos, trabalham no setor de inteligência, de informação, enfim, toda a preparação administrativa, por assim dizer, do ato de guerra, né? Então, é claro que um não se dá sem o outro, né? Não faz sentido você mobilizar os elementos de guerra de posição, de preparação, se não houver efetivamente um embate em vista. E também não se pode travar esse embate de maneira vitoriosa sem que esse trabalho de preparação seja bem feito, seja eficaz. Então, isso é algo que, obviamente, sempre existiu dentro do mundo militar, mas no caso da obra gramsciana, a questão que se coloca é justamente pensar essas duas noções, ou essa noção de dupla face dentro do contexto da política, né? E aí, é claro, estamos pensando a política como uma dimensão do conflito, né? Uma dimensão em que a tomada do poder, a manutenção do poder, enfim, a condução do poder se dá sempre dentro de estruturas antagônicas, conflituosas, mas nós não podemos esquecer que existe um outro conceito em disputa, né, e que Gramsci situa realmente na base, né, dessas suas reflexões, que é a noção de luta de classes, né, que é alguma coisa diferente. Então, pensar a política em termos conflituosos é algo que mesmo um liberal poderia fazer, mas por outras razões, né? Mas no caso de um autor marxista, como é Gramsci, ele situa esse conflito como se fosse, na verdade, algo que acontecesse num plano desdobrado, aquilo que está mais estruturalmente colocado, que é a luta de classes, e efetivamente a disputa histórica em relação à condução dessa luta de classes, né? E claro, né, burguesia e proletariado, como classes fundamentais, mas todas as classes e grupos que interferem, se aliam, se
afrontam, né, dentro do jogo político concreto, né? Então, a origem do conceito é essa, certamente, e a partir dela, Gramsci pode pensar, por exemplo, tanto as relações de embates mais moleculares, como dentro da relação capital-trabalho, o movimento de greve, o movimento sindical, né? É também a partir dessa chave que ele pensa o desenvolvimento de processos históricos nacionais, né, como o processo revolucionário francês, o processo revolucionário inglês, todo o processo de modernização e unificação da Itália no século XIX, na Alemanha, a própria Revolução Russa, e é claro que também são conceitos muito férteis para pensarmos a história do Brasil, enfim, porque, de fato, efetivamente, nós estamos pensando exatamente no jogo do poder, e esse jogo do poder funcionando dentro da métrica da luta de classes. Então, eu acho que num quadro geral, circunscreveria o conceito dentro dessas problemáticas mais genéricas e dentro dessa função epistemológica que ela tem, né, como um recurso de análise para que nós possamos ler a realidade, lermos o passado, lermos o presente e anteciparmos algumas possibilidades no futuro. Sagrada Família. Ok. Prosseguindo ainda dentro dessa abordagem, né, dos conceitos de guerra e posição e guerra de movimento, e mais especificamente dentro da teoria gramsciana, né, muito se fala, Cristiano, do conceito de hegemonia, né, que está para além do gramscismo, né, não é exclusivo dele, está para além dele. Eu gostaria de saber como esse conceito de hegemonia ele se articula, né, com esses conceitos de guerra de posição e guerra de movimento. Tem um livro bastante importante do Gruppi, em que ele, logo no início, remete esse conceito de hegemonia em Gramsci, né, a uma matriz leniniana, né? Então, o que efetivamente quer dizer hegemonia, né? Quase que trazendo também uma estrutura semântica do termo, né, buscando aí as suas origens, a hegemonia é o ato de conduzir, né? É efetivamente o ato de, não só de dominação, mas de condução. Isso pressupõe que existe uma direção, né? Quando nós estamos falando de uma condução, nós pressupomos, então, que existe uma direção apontada, um telos, né, por assim dizer. Se considerarmos isso dentro da perspectiva da luta de classes, né, o embate da hegemonia tem a ver exatamente com a direção que uma determinada classe dirigente pretende dar à história, de acordo com seus interesses, e é claro que a classe antagônica, ela deveria, ou poderia, ou gostaria de dar, né, dentro dessa mesma condução histórica. Então, veja, o conceito de hegemonia em Gramsci, ele tem a ver com os métodos, as condições, os instrumentos mobilizados por uma classe para conduzir a outra, né? Porque, veja, dentro do espectro teórico do marxismo, a história ela é sempre dinâmica, né? Ela nunca se estabiliza num ponto e que, embora eventualmente no futuro pudesse ser desestabilizado, né, pudesse ser movido, mas que permanece um tempo naquela determinada situação. Isso não existe no marxismo. Então, a realidade ela é processual, ela é dinâmica, e, portanto, o processo hegemônico é o processo de dominação constante, condução constante da sociedade numa certa direção, né? Bom, então nós temos aqui o quê? Né? Essa necessária condução, que é um exercício de dominação, naturalmente, e isso dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto de luta de classes. Então, essa é um pouco a ontologia histórica que fundamenta uma visão marxista, especialmente a de Gramsci, né? Bom, considerado isso, é claro que a condução, né, hegemônica dentro dessa dinâmica de luta, dessa dinâmica conflituosa, ela vai
sempre apresentar, ou ela vai sempre admitir momentos de luta mais direta, momentos de conflito mais aberto e momentos de conflito velado, de dominação velada, né? Sendo que essa separação, ela é meramente didática. Frequentemente, o conflito aberto, ele é latente e está sendo adormecido ou como eu poderia dizer, ou controlado, né, exatamente por aqueles elementos de convencimento, de consenso, né, de criação de hoje que se diz narrativas, né, mas isso está dentro do âmbito ideológico, né, da criação de visões de mundo e etc. E dentro da obra gramsciana, como eu disse na minha primeira intervenção, a depender do nível de concretude para o qual nós estamos colocando, né, os nossos conceitos, essa relação entre guerra de movimento e guerra de posição vai ganhando novos contornos, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos no âmbito do desenvolvimento da política historicamente mais ampla, né, desenvolvimento mais amplo, nós podemos imaginar que o período da Revolução Francesa, né, pelo menos ali até o final das guerras napoleônicas, certamente é um momento de guerra de movimento, né, em que todo jogo político ocidental, pelo menos, está sendo decidido no campo de batalha, efetivamente, né. Exatamente porque esses foram processos bastante extremos, nós entramos, a partir da Restauração, num amplo processo de guerra de posição, em que a burguesia europeia se rearticula e, dentro dos estados nacionais, inclusive, conduz movimentos importantes de consolidação, né, dessa hegemonia burguesa, né, e isso vai pelo menos até o início da Primeira Guerra Mundial, né, com alguns estouros, né, como a Comuna de Paris, como as revoluções de 1848, etc., mas estourando novamente um momento de guerra de movimento ali na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial e até a Segunda, que isso corresponde à ascensão do fascismo, nós temos um fenômeno de guerra de posição novamente, né? Então, Gramsci caracteriza o fascismo como uma estratégia da burguesia de sanar as insatisfações populares a partir de um processo autoritário, de um processo unificado, coeso, monolítico, justamente, e claro, né, conduzindo uma série de reformas econômicas a fim de evitar que isso se degringole numa degeneração social e eventualmente uma abertura, né, de uma nova fase de colapso social e, portanto, de guerra de movimento. Mas veja, eu mencionei essa sutileza, essa interligação dos dois conceitos, porque a leitura do Gramsci sobre a Revolução Russa é bastante interessante, né? Para ele, outubro de 17 é um momento de guerra de movimento. Mas, já em 18, e aí ele está se referindo à Guerra Civil, a guerra de movimento ela é somente um aspecto que não decide efetivamente a vitória bolchevique sobre o Exército Branco, né? E aí ele atribui à genialidade da interpretação de Lenin a percepção de que o Exército Vermelho ele era militarmente inferior às forças que combatia, mas o Partido Bolchevique faz um importante trabalho de convencimento, de formação política, enfim, ele trabalha bem a guerra de posição e isso lhe dá uma coesão e uma vantagem que expressa bem a importância da articulação entre esses dois conceitos, não é? Então, vejam, considerando a perspectiva da hegemonia, né, para não cairmos, né, eu acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas já adiantando um pouco, considerando a importância da hegemonia, ela é um aspecto da luta de classes, um aspecto da luta pelo poder, e ela não pode jamais ser reduzida meramente a disputas dentro do âmbito da cultura, como se faz frequentemente com Gramsci, né? Então, a hegemonia é o domínio das narrativas, o domínio ideológico, etc, etc, etc. Esse momento da luta de classes, ele é importante, ele é, aliás, fundamental, mas ele se articula com situações de enfrentamento concreto que acontecem especialmente em momentos de crise, né? Então, o alerta que eu faria para aqueles que, e com muita razão, pensam sobre a importância, né, da disputa hegemônica,
é não abandonar a perspectiva do enfrentamento e, portanto, da organização, portanto, da mobilização, portanto, da clareza de direção, que pertencem, né, dentro da arte da guerra, a essa circunstância. Aqui, existe também um outro aspecto importante, que é o seguinte: o Gramsci ele se preocupa bastante com uma distinção entre, claro que não é uma distinção estanque, né, mas é uma distinção que é também importante se fazer, teoricamente, entre um certo ethos político oriental e um certo ethos político ocidental, né? Então, claro que isso nos últimos 50 anos se alterou bastante, mas, ou talvez tenha se alterado definitivamente, eu imagino, mas para ficarmos fiéis ao Gramsci aqui, eu acho que isso pode nos servir de referência. Esse ethos político oriental é um ethos em que o Estado tem uma preponderância, uma força, um poder bastante expressivo dentro da sociedade, e a sociedade civil, ela tem um nível, de certa maneira, primitivo, né, gelatinoso, como o Gramsci diz. No Ocidente é exatamente o contrário, né? A sociedade civil ela é profundamente complexa, profundamente diversificada, né, com muitas ramificações, e essas e que pautam o Estado, por assim dizer, né? Então, o Estado, dentro do Ocidente, ele tem uma relação de interpenetração com a sociedade civil, mas, por um outro lado, a sociedade civil ela tem uma série de mecanismos autônomos que são fundamentais para entendermos o processo de dominação hegemônica, né, que é o que o Gramsci chama de trincheiras e casamatas, não é? Então, veja, isso torna o quadro da guerra, tanto o quadro da guerra de movimento, muito mais complexo, porque a conquista do poder político ele não é mais somente um ato militar, né? Apesar que nunca foi, mas pode-se pensar que no Oriente seja mais facilmente um ato militar, ou era, mas esse ato militar, para se cogitar, se desenvolver, vencer e depois se estabelecer, ele depende grandemente da conquista dessas trincheiras e casamatas. Então, essa complexidade, né, institucional que a sociedade civil tem no Ocidente torna a circulação do discurso e a criação do consenso um processo muito mais complicado. É por essa razão que o Gramsci vai olhar para esse momento da guerra de posição, esse aspecto da guerra de posição, como uma ação multifacetada, né, que se dá no âmbito do jornalismo, da literatura, da escola, né, da produção artística em geral. Ele vai se referir até mesmo a nomes de ruas, monumentos públicos, enfim, formas arquitetônicas, né, tudo isso que comunica uma visão de mundo. E que visão de mundo é essa que está comunicando, né? Está contribuindo no sentido de formar ou de influenciar a correlação de forças, não é? Criar determinadas condições favoráveis ou desfavoráveis a determinados grupos, para que, em situações de enfrentamento, em situações de conflito, a dinâmica possa ser mais ou menos favorável para determinados grupos. Nós poderíamos pensar, por exemplo, como uma situação bem concreta, o que significa, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, sob o ponto de vista do consenso público, uma ocupação do movimento sem terra. Como isso é recebido, como isso é traduzido, como isso é comunicado pela mídia, como isso é recebido pelas pessoas, quais são as reações pseudo-espontâneas que as pessoas têm a respeito de um ato como esse, por exemplo, uma ocupação de terra, não é? E aí a gente pode entender um pouquinho a importância da construção do consenso, da construção do discurso ideológico, para amparar determinados movimentos específicos e mais ativos, que nós podemos associar a uma guerra de movimento. Então, a construção da hegemonia, ela é totalmente dependente da boa compreensão desses dois momentos. Por um outro lado, para uma esquerda, por exemplo, que acredita não haver mais a circunstância da guerra de movimento, que acredita que toda luta política se reduz à guerra de posição, enfim, à disputa da criação do consenso, é importante alertar que, em situações de crise, a burguesia ela atua efetivamente numa tática de guerra de movimento, né, de enfrentamento direto.
Isso pode ser feito de diversas maneiras. E aí, nesse sentido, ainda que por hipótese a narrativa, a construção ideológica estivesse equilibrada ou mesmo pendente para a esquerda, a sua não preparação para a guerra de movimento significa uma derrota acachapante, como a que nós vimos em 64, por exemplo. Então, não que ali houvesse uma correlação, sob o ponto de vista da guerra de posição, favorável, enfim, isso é uma outra questão, mas ainda que houvesse, é uma situação típica de uma esquerda que não tem condições de reagir a uma declaração de hostilidades mais efetiva por parte da burguesia, né, colocando tanques na rua. Então, a lição que fica é que o conflito sempre existirá, né, ele sempre visitará o momento da guerra de movimento, a depender das circunstâncias históricas, e, portanto, a boa analítica política recomenda que se trabalhe exatamente nos dois campos, né, que a preparação seja feita nos dois campos. Não basta se concentrar em um ou outro. Não é? É preciso... E aí a gente poderia, por exemplo, pensar uma estratégia pensa, do lado da guerra de movimento, a organização de guerrilhas, sem que houvesse qualquer possibilidade de uma recepção de uma vitória possível dentro da sociedade civil. Né? Porque as trincheiras e casamatas da sociedade civil jamais aceitariam uma condução posterior, ainda que houvesse uma vitória. Então, essas são as chaves fundamentais para a leitura histórica e que nos permite, segundo o meu entendimento, a partir do Gramsci, lermos situações bastante concretas, né, como um evento muito direto, como uma ocupação de terra, uma greve, alguma coisa assim, como abordarmos momentos mais amplos da história, né, como é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, da Restauração. Sagrada Família, podcast. O interessante é justamente esse ponto que você detalha, da possibilidade do recurso né, essas teses, a essas ideias, né, os recursos que se podem ser feitos teoricamente, né, para a compreensão desses fatos históricos. Né. E mesmo que Gramsci muitas vezes seja citado, né, nas abordagens teóricas, ou mesmo nas programações teóricas, metodológicas dos trabalhos científicos, falo isso no campo da história, imagino que nas áreas da sociologia, da filosofia, idem, né? Me parece que nem sempre as pessoas sabem usá-lo adequadamente, às vezes até pela própria complexidade, né, da leitura do Gramsci, como você bem apontou. Mas prosseguindo ainda nesse esforço de compreender essas ideias do Gramsci, e partindo um pouco para a forma como Gramsci é encarado por alguns de seus estudiosos, né, o Gramsci costuma ser caracterizado aí como um teórico das superestruturas. Né? Que relação, né, nós podemos fazer entre essa caracterização de teórico das superestruturas com o debate a respeito da guerra de posição, guerra de movimento? Essa questão que você coloca se conecta intimamente com a minha abordagem anterior. E também, eu acredito, com a situação que eu descrevi da obra do Gramsci. Né? O Gramsci ele vai dar uma atenção muito grande para esse momento da criação do consenso. Não é? E, por conta também do caráter fragmentário da sua obra, muitas interpretações se candidataram à interpretação correta do que ele teria eventualmente proposto. Né? É fato que o Gramsci, por um lado, ele critica o orientalismo de algumas visões revolucionárias marxistas, no sentido de que, olha, o que é preciso é organizar um partido militarizado, né, com um corpo, claro, né, espraiado, conectado às classes populares, mas que atue especificamente na direção da guerra de movimento, na direção do conflito, né, do golpe, efetivamente, né, da tomada do Estado, em termos militares, em termos bélicos. E aí ele alerta inúmeras vezes para a obsolescência dessa ideia, dessa articulação política,
dentro especificamente do contexto da política ocidental. Que isso, em primeiro lugar, além de ser muito difícil de se realizar, até pelo desenvolvimento técnico das Forças Armadas Ocidentais, né, do 19 para o 20, mas também por conta da necessidade de sustentar politicamente essa vitória eventual, né, considerando uma sociedade civil tão complexa, tão diversificada, né, com as suas casamatas e trincheiras. Esse é um primeiro âmbito. Por um outro lado, o Gramsci, ele recusava, né, o que se chamava solução espontaneísta, né, muito frequentada pelos grupos anarquistas, né, que justamente recusavam essa direção política, né, monolítica, etc., mas que tinha que tem, né, até hoje, o seu ponto positivo de apostar numa energia espontânea das massas, uma energia que, sem dúvida, é muito poderosa, mas que se degenera facilmente dentro de um embate político que é extremamente complexo, extremamente difícil. Então, o Gramsci, eu acredito que, eu percebo isso, né? Me parece que ele não quer abrir mão da força dessa espontaneidade das massas, mas também não quer abrir mão da condução política histórica, né, de uma certa teleologia política que possa organizar, né, essa condução, essa hegemonia. Então, a grande proposta gramsciana é não cair nesse equívoco teórico, né, de uma simplificação do que vem a ser o processo de revolução política, etc., mas não perder de vista que há uma necessidade absoluta por uma definição de telos, né, que isso deve ser feito pelo partido, e aí o partido aí considerado em sentido amplo, né, mas que é o moderno príncipe, né, fazendo ali uma relação com Maquiavel. Bom, por conta desse reconhecimento da complexidade do processo político moderno e da luta de classes, que se dá em camadas, né, desde lutas mais concretas, mais moleculares, mas se estende necessariamente até a política internacional, né, esses processos eles sempre reverberam, né, e se articulam com outras dinâmicas, e se articulam também com dinâmicas nacionais, com questões específicas da constituição de um povo, né, aspectos bastante idiosincráticos de uma cultura, etc. Então, como Gramsci considera em detalhes a influência e a importância de todos esses aspectos, tornou-se comum também lê-lo somente a partir dessa perspectiva, né? Como se o processo revolucionário, por conta da grande atenção que ele dá a isso, como se o processo revolucionário fosse se resolver no âmbito das superestruturas, fosse se resolver no âmbito da cultura, da política institucional, do direito e etc., né? Isso abre uma canalização de energia para as esquerdas, me parece que isso aconteceu no mundo todo, né, ou especialmente no Ocidente, que foi uma concentração excessiva, uma concentração sem um telos para além, né, desse ato, né, justamente na disputa dessas casamatas e trincheiras do âmbito das superestruturas, né, a disputa de eleições, né, no executivo, no parlamento, né, o preenchimento de posições no direito com seus quadros, e etc, etc. Essas coisas, sem dúvida, são importantes, essas coisas, sem dúvida, são decisivas, mas estão no âmbito da guerra de posição. No momento da guerra de movimento, elas caem facilmente, né? Até me ocorre aqui uma menção, é claro que não existe uma intencionalidade, mas não deixa de ser representativo quando o Eduardo Bolsonaro, o filho do atual presidente, diz em algum lugar que para fechar o STF basta um cabo e um soldado. É interessante porque ele de alguma maneira ele está certo, né? Porque o ato efetivo de deposição de 11 ministros é alguma coisa militarmente muito fácil de se fazer, né? A questão é você governar depois a partir dessa deposição, né? Isso são outros 500. Mas tanto a fala do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, como as prioridades identificadas na esquerda nas últimas décadas, especialmente a partir da redemocratização, mostram que a absolutização de uma das posições é sempre equivocada e sempre de fôlego curto, né? Então, tampouco aqueles que apostam num golpe militar, no artigo 142, etc., tem qualquer chance de prosperar no médio e no longo prazo,
Como também é um equívoco gigantesco entender que vencer, ou pelo menos assumir o controle da construção do consenso, da educação do consenso, garante alguma coisa, né, também em termos políticos no longo prazo. Essas coisas precisam ser pensadas sempre juntas, né, numa unidade, efetivamente. Então, eu refuto completamente essa ideia do Gramsci como um teórico das superestruturas. O Gramsci permanece um revolucionário, mas o que ele traz é uma teoria da complexidade da revolução, uma teoria da dinâmica extremamente plástica e quase que constante, quase que não, né, efetivamente constantemente mutável do processo revolucionário, né? Por isso que nós devemos pensar, né, agora aqui parodiando Lukács, né, o Lukács diz que a ortodoxia em marxismo se refere ao método, isso é perfeitamente cabível para a obra do Gramsci também. Esses conceitos são chaves de interpretação para que não cometamos equívocos de ordem epistemológica, né, absolutizando um ponto, esquecendo o outro, etc. Eventualmente até mesmo por preferências de cunho pessoal, né? Existem muitos pacifistas dentro da esquerda que rejeitam a perspectiva da revolução com uma espécie de nojo moral, alguma coisa nesse sentido. Mas não é disso que se trata, né? Não se trata de dar aso a um espírito belicoso ou de guardar lugar a um espírito mais delicado, eu diria. Se trata efetivamente de entender como as coisas acontecem, né? Nós estamos falando de uma ciência, não é uma preferência pessoal que determina como que as coisas vão caminhar, né? E tampouco como que a disputa hegemônica efetivamente se concretiza. Sagrada Família. E aí, é interessante, a partir da sua fala, Alexandre, que você traz o elemento da leitura, o momento que a esquerda lê o Gramsci, e um possível equívoco, né, na sua perspectiva dessa leitura, abrindo mão justamente do aspecto revolucionário, né, do autor, né, e de suas ideias. E é claro que isso traz impactos na própria ação dos partidos ligados à esquerda, às esquerdas, os grupos ligados às esquerdas que eventualmente recorrem ao Gramsci. No caso do Brasil, né, a gente percebe muito dessas leituras no PT, né, no PSOL, mais recentemente, e é claro que isso, de alguma maneira, envereda, né, resulta, melhor dizendo, em certas práticas políticas, certos posicionamentos dentro do jogo político atual, né. Pensando a questão do Brasil e das esquerdas propriamente dito, é possível caracterizar os eventos políticos da história brasileira mais recente, né, mais especificamente ali desde 2013, né, alguns já demarcam como sendo um ponto fundamental para tudo que viria, né, depois. É possível caracterizar esses eventos a partir de 2013 dentro desses conceitos do Gramsci e indo um pouco mais além, né? Que interpretação, né, você julga possível se fazer da condução política, especificamente do PT, a partir dessa reflexão? E se você quiser incluir outros grupos à esquerda também, vale. Veja, bom, aqui a coisa que parece um pouco mais obscura, mas a história recente do Brasil, ela tem sido tão desnuda, eu diria, que esses aspectos teóricos saltam aos olhos, né? Pensando, são vários os recortes possíveis, né? Se nós pensarmos o que fez sucesso nas redes sociais nos últimos anos, nós podemos encontrar vários elementos importantes no sentido de uma guerra de posição, né? Por exemplo, a apologia e as camadas populares, por exemplo, do discurso do empreendedorismo, né? Isso é uma marca importante, né? E que ganhou expressão legal, por exemplo, no MEI, né, nessa legislação específica do microempreendedor, né? Então, isso é tipicamente um movimento ideológico, um movimento de criação de consenso importante, porque desloca porque, veja,
a noção de luta de classes é uma noção que fica sempre eclipsada, né? Ela precisa de ciência para ser esclarecida, apesar de ser percebida no cotidiano, mas existe uma tradução necessária, né? Uma das possibilidades de aparecimento dessa relação entre capital e trabalho é efetivamente de uma tutela do capital sobre o trabalho. O trabalhador, pelo menos essa é uma das versões que é apresentada, ele depende da existência do capitalista para conseguir um trabalho. Não se percebe que, na realidade, o capitalista só existe na medida em que ele tem um trabalho a explorar. Então, o elemento parasitário aí é o capital, não é o trabalho. Isso nós já tratamos, inclusive, num número específico do podcast A Sagrada Família, né, uma resposta a um dos ouvintes. Mas tudo isso para dizer que é importante a construção de uma interpretação da realidade, né, a construção de uma interpretação do vivido, efetivamente, né, que são as relações diretas, né, a pobreza, a possibilidade de consumo, a ascensão social. Então, todas esses momentos da existência das pessoas, elas precisam, é fundamental que elas tenham uma tradução política disso, né? Uma responsabilização, uma atribuição de heróis ou de vilões, etc. A eficácia, então, da construção dessas explicações estão todas dentro do âmbito da guerra de posição. Então, veja, quando nós vemos, eu acho que, assim, junho de 2013, se nós lembrarmos bem da sensação daqueles dias, né, é alguma coisa que se assemelhou bastante ao início da quarentena, né? É alguma coisa que havia um mundo, num determinado momento, e dias depois, outra coisa absolutamente diferente se implanta, não é? Então, a sensação que eu tenho, lembrando daqueles momentos, foi exatamente essa. Então, veja, por que eu trago essa imagem, né? Desse corte absoluto na recepção, na percepção das pessoas sobre as coisas. Porque não nasceu algo novo ali nas manifestações de 2013. Aquilo existia, né? Aquilo estava sendo transmitido pelos youtubers, pelos jornalistas, né? Nas conversas de boteco, naquela conversa rápida com o taxista, né? Então, havia uma força revoltada, e essa força revoltada ganhava traduções reacionárias já, não é? Esse discurso liberal já era bastante arraigado, essa proliferação de atores proletários, buscando soluções para suas vidas, para o desemprego, né, para os seus problemas, a partir das receitas liberais, a partir das receitas burguesas. Então, por um outro lado também, e isso não há que se lamentar, porque de fato há razão nisso, uma revolta grande em relação à sociedade política, né, aos atores que ocupam o Estado, e que naquele momento eram representantes importantes históricos da esquerda, né, na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, e no governo federal também. Então, eu diria que o principal equívoco das gestões petistas, né, além dos equívocos no tratamento dessa crise que se inaugura em 2013, e são muitos, né, e aí a gente pode elencar não somente a condução dessa crise, mas a Lava Jato que vem no ano seguinte, etc, etc, mas principalmente por ter negligenciado a importância da guerra de posição durante, principalmente, os 2 primeiros governos petistas, né? Então, de 2003 a 2010, é como se esse problema não existisse, é como se a criação do consenso não fosse alguma coisa que merecesse uma atenção. A elite petista, a cúpula petista, me parece que entendeu que, fazendo uma gestão ao gosto, né, das elites nacionais, e, ao mesmo tempo, fornecendo alguns instrumentos de consumo para o povo, estaria absolutamente garantido, né? Olha, as elites não vão me ameaçar, o povo quer isto, e portanto, não há com que se preocupar. Então, faltou aí algumas categorias fundamentais da leitura política, né, como esse par de conceitos que estamos examinando hoje nesse podcast, do Gramsci, mas, obviamente, também uma crítica da economia política bem feita, que reconhecesse que aos movimentos do capital pertencem crises constantes, né, e que nós estávamos exatamente no bojo de uma delas, né, a partir de 2007, 2008. Então, os erros são absolutamente numerosos.
por parte dessa condução política do PT. E aí o que me surpreende, eu acho que uma coisa que cabe uma reflexão vindoura, enfim, mas é um outro assunto, qual é a relação que o Partido dos Trabalhadores tem com a intelectualidade brasileira e mesmo internacional, né? Se tem alguma, é uma relação meramente estética, né? Os intelectuais aí aparecem como chancelas culturais, né, para o PT. Né? Então, olha, podemos ter o operário sem diploma no governo, porque, afinal de contas, a professora da filosofia da USP nos apoia, então, não é? Mas é óbvio que ou essas pessoas não conversam, ou então esses intelectuais cometeram o mesmo erro, o que é bastante dramático, considerando que são pessoas que se ocupam somente disso na sua vida, né? Então, os erros teóricos são básicos, assim, são absolutamente básicos. Hoje, claro, né, hoje nós temos muitas interpretações sobre esse período, algumas críticas, livros e tal, mas o importante era ali em 2005, ali em 2006, né? E claro, não que não houvesse, mas eu estou me referindo a essas pessoas que têm um vínculo orgânico dentro do partido, né? Sendo ou não do partido, né? Mas essas pessoas que têm que tinham ou têm ainda uma interlocução com os grandes quadros, né? Com o Dirceu, com o Lula, etc. Me parece que ou elas não viram, ou esse diálogo é simplesmente inexistente, né? E o mais dramático disso é que vai reconhecer a presença, né, de um consenso reacionário no país lá pelos idos de 2019 e 2020. Me parece que até o segundo turno das eleições, ou pelo menos o primeiro, no segundo, acho que no processo do segundo turno já havia caído a empáfia, mas até pelo menos o primeiro turno da eleição se acreditava que o Bolsonaro era um idiota, que não era possível que as pessoas votassem nele, etc, etc. Né? O Olavo de Carvalho era simplesmente um astrólogo, alguém digno de riso. Eu já escutei muitas vezes, né, quando eu alertava para o problema, né, para a gravidade do trabalho que esse cara estava fazendo, as pessoas me olhando assim, não, mas não é possível um negócio desse, o cara é um astrólogo e tal. Bom, então isso tudo funcionando dentro justamente dessa grande construção que é a guerra de posição. Existem algumas abordagens, especialmente no quadro da chamada guerra híbrida, que eu acho que mobiliza, de certa maneira, esses conceitos, né? Não me atreveria aqui a associar essas discussões sobre a guerra híbrida a essa discussão que estamos tendo, mas é perfeitamente possível traduzir, né, a complexidade da movimentação política contemporânea, né, dentro desses termos gramscianos. Né? Se nós pensarmos essa articulação, especialmente dos últimos 4, 5 anos, entre ataques institucionais, né, construções de narrativas, forças-tarefas do judiciário, criminalização, com ameaça concreta de golpe de Estado, né, isso acho que põe por terra todas aquelas pretensões idílicas de uma esquerda que acreditava que a era da luta de classes, a era do conflito, a era do embate concreto já tinha ficado para trás. Né? Então, me parece que é uma chave importante também para o que torna o Gramsci atualíssimo ainda, né? Então, talvez um autor de primeira ordem, talvez o mais importante para que possamos ler esse momento que estamos passando. Sagrada Família, podcast. E para a gente fechar, então, em cima um pouco, prosseguindo um pouco essa tua fala, é possível dizer, a julgar por certas colocações até do Olavo de Carvalho, que a direita brasileira, essa militância, ou não somente ela, né, os setores da direita, né, que é algo também complexo, eles têm a percepção desses conceitos. O que eu quero dizer com isso? O Olavo nos acusa, né, até conversamos isso no último podcast, ele possivelmente nos acusa de algo que ele esteja possivelmente fazendo. É possível dizer que eles têm a percepção, pensando talvez mais especificamente no Olavo de Carvalho, mas se você conseguir pensar na direita como um todo, também seria interessante. É possível pensar que eles fazem o recurso desses elementos teóricos a favor deles, quer dizer, eles têm a percepção desses conceitos, a exata interpretação desses conceitos,
e fazem uso de maneira mais correta, ou isso funciona porque eles têm os recursos para pôr em prática? Por exemplo, o controle do Estado, o controle da polícia, o controle do judiciário. É só uma questão de ter, né, vamos dizer, as coisas na mão, por assim dizer, né, ter a hegemonia, ou também parte de uma compreensão mais exata, talvez, desses conceitos gramscianos? Bom, é importante não cairmos aqui em alguns esquemas muito simplistas, né? Nada sai de 0 a 100, né? Na história e na política, as coisas não são tão lineares assim. O que me parece, e aí eu acho que, eu falo isso com alguma imprudência, inclusive, porque eu acho que isso demandaria uma pesquisa muito mais aprofundada, mas é realmente uma aparência, é que é mais ou menos assim. O Olavo de Carvalho, de fato, estudou esses conceitos, ele, de fato, conhece essas teorias, pode, eventualmente, ter dirigido o seu trabalho um pouco nessa direção. Talvez ele seja um desses que tenha interpretado Gramsci como um teórico das superestruturas e tenha decidido fazer esse trabalho num campo reacionário, a partir dos anos 90, 80. Ok, tudo bem. A questão toda é que a ele passa um cavalo selado. Então, o sujeito vinha fazendo aquele seu trabalho, em outras circunstâncias, ele continuaria fazendo esse trabalho até morrer, né? Eu me lembro muito de uma cena, talvez, sei lá, idos dos anos 2000, 98, 99, por ali. Eu fui visitar o Palácio do Catete e fiquei surpreso, porque na frente do Palácio do Catete havia uma bandeira do Brasil Império, era um sebo. Quando eu subi para ver os livros, tinha um sujeito lá escutando a Aida de Verdi e lendo Plínio Salgado. Eu achei muito engraçado, né? Na época eu achei, pô, só no Rio de Janeiro tem essas coisas, né? Um integralista maluco aqui, né? Veja, Olavo de Carvalho talvez fosse uma figura como essa. Estava lá dando seus cursos e tal, escrevendo seus livros, teria lá seus alunos, sempre tem alguns malucos por aí, mas aí passa um cavalo selado. Crise econômica, uma negligência das esquerdas, um processo de criação de expectativas na população e frustração abrupta dessas expectativas, um discurso liberal / reacionário vicejando, e aí a articulação dessas coisas, né, o alinhamento dos astros aí lhe dá força, não é? E aí a gente pode colocar também a própria figura do Jair Bolsonaro. Ele poderia também ser um tiririca da política indefinidamente, mas também a articulação dos eventos leva a isso. É claro que depois que eles montam no cavalo, isso ganha alguma consistência, não é? É evidente que o Bolsonaro agora, depois de 1 ano e meio de governo, ele não é mais o idiota que era no meio de 2018. Claro que depois de 1 ano e meio ali, ele viu muita coisa, ele aprendeu muita coisa, ele viu o que funciona, o que não funciona, né? Então, dentro das suas possibilidades intelectuais, né, e das suas habilidades políticas, é um sujeito melhor do que era. O Olavo de Carvalho também, um sujeito efetivamente viu a sua base de militantes, a sua base de devotos, enfim, não sei como exatamente chamá-los, crescer, ganhar força, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, ganhar confiança, né? Também, em alguma medida, se intelectualizar, ganhar um pouco mais de consistência teórica, e isso faz com que, se olharmos em recorte, né, olharmos agora, né, ele pareça ser de um tamanho que ele sempre, eventualmente, teve. Olha, ele sempre teve essa pretensão, mas me parece que isso também é uma falácia, né? Eu acho que a gente tem que olhar também lá nos textos, olhar também lá nas palestras antigas, em que, embora esse discurso existisse, ele não tinha um assentamento político concreto e nenhuma possibilidade, né, nenhum telos muito bem definido. Então, essas coisas também vão se dando dentro da dinâmica da história, né? Mas é disso que se trata e é isso que é importante, né? Se nós linkarmos essa discussão de hoje com a discussão do último podcast, em que nós tratamos especificamente dessa militância olavista e tal, eu reitero o que eu disse naquele número, que o importante não é exatamente quem são os atores individuais, né? O importante são as marcas políticas que isso deixa.
Porque, efetivamente, nós estamos numa situação em que existe, e eu não sei em que medida que isso tem uma expressão internacional relevante, mas no Brasil me parece bastante importante, a direita formou uma militância. Uma militância que vai continuar atuando, estando no poder ou não. Né? E aí eu acho que a questão que se coloca é que não é mais possível deixá-la trabalhar sem qualquer tipo de resistência. Né? E aqui nós temos que considerar a capilaridade dessa construção da guerra de posição, né? Se nós pensarmos, por exemplo, quais são os elementos de estruturação da visão de mundo de uma pessoa simples numa comunidade, numa favela, numa periferia brasileira, né? Qual é o papel do neopentecostalismo? Né? Qual é o papel do programa de TV, da novela, etc. Né? Coisas que são bastante banais e que já foram bastante repisadas em relação a esse debate. Mas que não é possível que, apesar de todos esses fenômenos já terem sido exaustivamente mencionados, tenham sido negligenciados tão solenemente assim pela esquerda, né? Claro, né, nos últimos 2 anos, talvez, nós temos escutado que é importante voltar às bases, etc, 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 mas isso não pode ser um ato retórico e, portanto, e tampouco pode ser um ato arbitrário. Não dá para a esquerda agora voltar para a periferia, levando bala em Cosme e Damião para as crianças e tentando provar que nós somos legais. Não se trata disso. A questão é em que momento que nós perdemos o vínculo orgânico com essas pessoas e qual é a possibilidade de reatamento de um vínculo orgânico com essas pessoas. Né? Considerando já um contexto de pulverização da divisão social do trabalho, de enfraquecimento dos sindicatos, etc. Enfim, todas aquelas pontes que vinculavam a classe trabalhadora ao embate político mais decisivo e estratégico. Né? Então, como é possível agora uma rearticulação popular dentro de uma perspectiva da luta de classes, da esquerda e tal? Isso não é nem um pouco simples, mas precisa ser feito. Né? Não se trata mais simplesmente de ir lá e tentar ser mais legal que o pastor, porque o pastor ele tem um vínculo bastante específico com as pessoas. E é um vínculo que ele não somente tem uma qualidade profunda, né, no sentido de resolver ideologicamente uma série de questões para aquelas pessoas, né, dentro, claro, né, de uma teologia, de uma mística e tal, mas ele tem também uma presença quantitativa relevante, né? Ele está o tempo inteiro próximo, né? A igreja pentecostal, ela funciona na rua do sujeito. O pastor vê o sujeito pegar o ônibus e descer do ônibus. O sujeito passa na igreja antes de ir para casa. Né? Então, resolve seus problemas. Ele é um mediador social fundamental. Então, todas essas questões, elas se incorporam agora num rol de prioridades bastante urgentes, né? Eu penso. Sagrada Família, podcast. Ok, Cristiano. Creio que falamos muito, abrimos, acho que muitas portas para outras questões. Interessante é sempre esse debate que nos causa mais interrogações do que soluções, né? Nos propõe soluções. Então, o debate ele não se encerra, ele prossegue aberto, e isso é o mais interessante. O que dá ensejo, evidentemente, para novas conversas. Agradeço, né, aqui novamente a sua participação, a sua fala, sempre esclarecedora, é sempre uma aula, né, e hoje trazendo aí o debate sobre Gramsci e outros momentos nós passamos por ele, mas acho que hoje tivemos a oportunidade de falar mais expressamente desse autor, né, de suas ideias e, evidentemente, pincelar algumas repercussões que a sua teoria, né, tem na análise do contexto brasileiro, das esquerdas, né, e creio que não apenas no Brasil, mas no Ocidente, como você bem aponta. Então, agradeço aí a lição, mais uma, né, entre tantas aí que tivemos nos podcasts. Uma última palavra? Quero agradecer a você, Felipe, a todos os camaradas da Sagrada Família, os ouvintes, as pessoas que nos escutam, enfim, mandam suas questões, enfim,
contribuem para que esse trabalho seja relevante, né? Que possa trazer alguma contribuição para as pessoas. E dizer que essa é talvez uma primeira incursão mais específica dentro da obra do Gramsci, um esforço por trazer alguns conceitos da sua obra. Existem muitos outros importantes que nós poderíamos nos valer à frente, né? Sociedade civil, Estado ampliado, Estado integral, como eu mencionei hoje, revolução passiva, enfim, existem muitos conceitos extremamente importantes que nós podemos trabalhar vindouramente. E fica aí essa intenção, né, até mesmo para outros intelectuais da esquerda que possam contribuir conosco. Eu acho isso muito importante, né, esse nosso esforço de buscar referência nos clássicos, buscar uma acurácia metodológica, mas sempre atuando numa intencionalidade concreta, né? Sempre tentando fazer uma leitura de conjuntura mais qualificada. Eu espero que estejamos conseguindo e vamos aí até o próximo podcast. Obrigado, Felipe. Um abraço. Então, agradecendo, né, não apenas ao Cristiano, mas a todos os ouvintes que nos acompanham aí nos podcasts, os novos ouvintes também, a outros poderão ser ouvidos, né, e produziremos outros ainda, e deixo vocês, né, com Rogério Roschlitz, talvez hoje, para finalizar aí o nosso podcast. Um grande abraço, até a próxima. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.